Bom, essa provavelmente seja a última mensagem que eu vou transmitir e lançar no YouTube. Provavelmente. Ninguém sabe ainda qual realmente é a vontade de Deus. Mas, dependendo de mim, será a última mensagem. E chama a atenção de vocês para o capítulo 10 de Apocalipse. Ok? Oremos ao Senhor. Querido Deus, obrigado por tudo. Obrigado por ter nos comprado com teu precioso sangue. Obrigado por estar diante do Pai, intercedendo por nós. Nós te pedimos, desvenda os mistérios do futuro diante de nós, através da profecia, em nome de Jesus, ou pelo teu próprio nome. Amém, Senhor. Amém. Amém. O capítulo 10 diz assim: Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem com arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol e as pernas como colunas de fogo. Quando a gente compara essa descrição de João aqui com o verso 1, capítulo 1 de Apocalipse, com a descrição que ele deu, esse ser aqui é Jesus. Quando a gente compara também com o capítulo 10 de Daniel, a última visão, esse ser é Jesus. Ele desce, o arco-íris, então deixa claro que é Jesus. Ele está descendo do céu em uma nuvem, tem um arco-íris por sobre a cabeça. E tem na mão, segundo o verso 2, um livro aberto. E ele coloca então o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. Isso é muito importante quando a gente vai para a última visão de Daniel, que começa no capítulo 10 do seu livro e termina no capítulo 12. No capítulo 12, o Miguel, que é o homem vestido de linho, que é o próprio Jesus, o Filho de Deus, ele começa a dar, fazer algumas revelações que seria entendida depois dentro do período correspondente ao tempo do fim. E é o mesmo anjo, é o mesmo ser. E Jesus pega emprestado algumas coisas que ele fez lá e agora faz aqui por metade. Vamos lá para o livro de Daniel rapidinho. Daniel capítulo 12. Vamos fazer algumas comparações. Aqui diz assim: ouviu o homem vestido de linho, 12, o verso 7, que estava sobre as águas do rio. Se vocês analisar, o homem vestido de linho, Jesus aqui, estava dentro do rio. Estava com os dois pés no rio. Aqui diz que ele estava sobre as águas do rio, estava ali. Quando levantou a mão direita e a esquerda para o céu e jurou. Ele levanta as duas mãos, tanto a esquerda como a direita. Já aqui, ele omite levantar uma das mãos e tem um pé, só um pé dentro d'água, a outra ele já tirou. Aqui, tinha na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Lá ele estava sobre as águas do rio, isto é, os dois pés sobre o rio. Aqui ele estava só um sobre o rio, sobre o mar, e o outro, tinha um sobre a água e o outro fora da água. E lá ele levanta as duas mãos. Aqui, no verso 5 diz: então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou. Jurou por quem? Por aquele que vive pelos séculos dos séculos, que criou o céu, a terra, o mar e tudo quando ele existe. Quando vai para Daniel, vamos ver como foi o juramento. O verso 7. Levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que existe eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, e quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Quando vai se acabar a destruição do poder do povo de Deus? Com a voz de Deus. A voz de Deus vai por fim, vai destruir, vai por fim acabar a destruição do poder do povo de Deus. O poder, aliás, a destruição do poder ou o sofrimento do povo de Deus vai se acabar com a voz de Deus. Aí depois disso se cumpre as outras coisas, que é a ressurreição parcial e o reinado de Cristo na glória
falado aqui no capítulo 1, no capítulo 2, no versículo 2, versículo 3 do capítulo 12, né? Então você pode ver aí um paralelo. Ele está falando no capítulo 12 da volta de Jesus, da volta dele. E aqui ele continua, ele diz assim: e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto nele existe, já não haverá demora, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. A voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo: vai, toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. O verso 11 é importantíssimo. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis, o mundo inteiro. Bom, aqui João estava sendo representado. Em alguns momentos da história, ou nas visões, os profetas muitas das vezes representavam alguém, certo? Por exemplo, Jesus, no Monte da Transfiguração, representava ele vindo nas nuvens do céu. Elias representava os 144 mil, o povo que vai ser trasladado sem passar pela morte. E Moisés representava a ressurreição. Sempre, muitas das vezes, os profetas representam alguma coisa. Quando Ezequiel vai levado para um vale de ossos, ali ele estava representando os profetas que vai surgir nesses últimos dias, que vai despertar a igreja nesses últimos dias. Aqui, João está representando Guilherme Miller. Esse livrinho aqui, que está aberto, representa as profecias de Daniel, que estava selada. Agora foi dada aberta. Ou seja, Guilherme Miller devia começar a entender. Porque a Bíblia, lá no capítulo 12 de Daniel, diz: os sábios entenderão. E o próprio anjo Gabriel, antes dele encerrar a sua narrativa, ele disse: sela as palavras, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos, né, entenderão. Então, nós temos aqui algo especial. O mesmo ser que apareceu lá, que estava sobre as águas do rio, sobre as águas do rio, aqui ele está só com um pé no rio e o outro sobre a terra. Lá, aquele ser que levantou as duas mãos e jurou pelo Criador, aqui levanta só a mão direita. A esquerda ele já não levanta mais. Por quê? Por quê? Ele disse que já não havia demora e que quando o sétimo anjo soar, ele iria revelar o segredo que ele tinha falado através dos profetas. Quer ver? Veja. O verso 7, mas nos dias da voz do anjo, do sétimo anjo, quando ele tiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos servos, aos profetas. Isso é a volta de Jesus. Certo? O mistério é a volta de Jesus. O dia e a hora da volta de Jesus. Porque sempre duas coisas. No capítulo 12, ele está falando sobre a sua volta. Sobre a sua volta no final dos 2.335 dias. E aqui ele também vai falar. Por que ele não falou, não deixou João falar? Porque a segunda vez não vai ser agora. Ellen White viu exatamente o dia e a hora, o momento exato em que a voz de Deus anuncia o dia e a hora da sua volta. Então, o que nós temos aqui? João representava Guilherme Miller indo de encontro às profecias de Daniel e lendo, comendo. Isaías, aliás, Jeremias, tanto Jeremias como Ezequiel, existe passagem que ele diz assim, Ezequiel diz assim: logo que eu tomei o livro, eu comi. E já Jeremias diz: quando eu comi o livro, me era doce como mel. Então, comer o livro aqui significa
aquela vontade, aquele desejo enorme que Guilherme tinha de saborear, de estudar, de pesquisar dia e noite. Às vezes ele nem dormia direito, pesquisando. Quanto mais estudava, quanto mais pesquisava, quanto mais examinava, mais ele tinha desejo de descobrir. E até quando descobriu o dia exato da purificação do santuário. Só que ele entendeu errado. Certo? Só que a profecia já falava que ele entendeu errado. Porque ele entendeu errado, ele estava cumprindo a profecia. Tu vai comer, tu vai ser muito alegre, muito feliz. Mas no finalzinho, tu vai ficar muito triste. Porque o amargo do estômago representa tristeza, desapontamento. Entendeu? Estava escrito aqui. Por que Guilherme Miller foi decepcionado e o povo? Porque eles estavam cumprindo uma profecia. Certo? Agora, então me disseram, é necessário que ainda profetizes. Guilherme Miller e os seus irmãos contemporâneos profetizaram a volta de Jesus e prepararam o cenário para o início do julgamento dos mortos. Aqui está dizendo essa palavra, ainda é necessário, ainda. Isso quer dizer, vai se repetir a cena. Assim como Guilherme Miller e seus contemporâneos preparou o caminho para o início do julgamento dos mortos, agora Elias e os profetas vão preparar o caminho, o cenário para o julgamento dos vivos. É necessário que se profetize. Quando fala profetizar, é dom profético, gente, é dom profético. Então, a gente sempre diz, não, se cumpre na igreja adventista do sétimo dia. É profecia, gente. Profetizar. É profeta. Na primeira etapa teve a senhora White. A senhora White profetizou. E na segunda também haverá. Então me disseram, quando João viu todo o desapontamento da igreja, vivenciou o desapontamento, né, que ele foi transportado para lá, alguém disse, é necessário que ainda profetizes. Ou seja, vai se repetir. Assim como o povo agora preparou o caminho para o início do julgamento, eles foram desapontados porque entenderam errado, assim também é necessário que se profetize outra vez sobre a volta de Jesus. A reforma está para começar. Talvez eu seja o único homem do mundo, não sei, que está esperando o profeta Elias chegar. Eu acredito que ele chegue amanhã. Vai aparecer um homem na terra, abalando as nações, abalando o mundo religioso, chamando a atenção do mundo, não para si, como muitos estão fazendo por aí através das redes sociais, mas para a Bíblia e para Deus, chamando a atenção do mundo para as verdades eternas. Eu acredito que amanhã, dia 10 de abril de 2021, começa a parte clara do dia que começou no dia 12 de outubro de 2020. De lá para cá, nós estamos na parte escura. Amanhã é mais ou menos às 6 horas da manhã, onde se tocava as trombetas. Tocava de manhã até terminar o dia. E o dia termina, profeticamente falando, no dia 12 de outubro de 2021. Eu acredito plenamente no que eu estou falando. E eu disse que essa seria a última mensagem, mas pode ter uma outra mensagem. Se até o final desse mês não acontecer nada, eu farei minha última mensagem, pedindo perdão pelas datas que foi marcada aqui. Não pelas mensagens, porque as mensagens são verdadeiras, mas pelas datas marcadas. Mas eu acredito plenamente que o profeta Elias está chegando. E assim como o primeiro Elias, que foi João Batista, chegou antes da primeira vinda de Cristo e antes da chuva temporã, o segundo Elias vai vir antes da chuva serôdia, para preparar um povo para esse evento.
para preparar um povo para enfrentar a última batalha, enfrentar o julgamento dos vivos, receber a chuva serôdia, preparar um povo para receber a chuva serôdia, preparar um povo para receber o sinal de Deus, preparar um povo para dar o último convite de misericórdia ao mundo e preparar um povo para entrar na última batalha, que é o tempo de angústia. Que Deus possa nos abençoar. Faça uma comparação entre o capítulo 10 e a última visão de João. Começa também lá no capítulo 10 e termina no capítulo 12. Lá ele estava falando das profecias. O livro aberto representa as profecias que foram encerradas. Eu desejo a vocês muita paz. Vai aparecer um grupo de homens operando os milagres agora. Não vão confundir com os falsos profetas. Os falsos profetas vão operar milagres? Vão, porque eles vão falsificar a obra de Deus. Cristo disse que se não verdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Quando Moisés foi enviado para libertar o povo de Israel, a primeira coisa que ele fez foi reunir os anciões e operou 3 milagres diante dele. Ele transformou o cajado em cobra, o cajado foi transformado em cobra, não ele, mas Deus. Ele colocou a mão debaixo do peito e transformou em mão leprosa, depois ficou boa, e depois ele transformou a água em sangue. E a Bíblia diz que o povo viu e creu, depois que ele foi enviado a Faraó. Então, é assim que Deus se utiliza para despertar a consciência amortecida, livrar o seu povo desse sono profundo da morte. Ele vai usar o seu poder, a sua graça na transformação. Os profetas de Deus, a maior parte deles estão nas ruas, mendigando o pão. Alguns ficaram loucos devido a ter usado muitas drogas, outros estão sendo escravizados pela cachaça, pelas bebidas alcoólicas. Está chegando a hora, não sei você, mas eu há mais de 2 anos eu oro por esse povo. Está chegando a hora da libertação. E a maior parte dos profetas de Deus, que não se compram e não se vendem, que não tem amor a mamon, que não está nem aí por nada, eles estão chegando. Eles estão chegando. Então não confunda os verdadeiros profetas com os falsos. Para vir os falsos, os verdadeiros precisam vir primeiro. Que Deus te abençoe, você e sua família. E nunca se levante contra a obra do Senhor. Amém.